Astros da Física. Colocar um satélite em órbita não é uma tarefa fácil. Foram necessários muitos esforços no decorrer da história para dominarmos essa tecnologia tão importante nos dias de hoje. Para saber um pouco mais como se coloca um satélite em órbita, precisamos entender o movimento dos corpos celestes no espaço, começando pelo movimento da Terra ao redor do Sol. Você realmente acredita que a Terra gira em torno do Sol? Mas o que nós vemos todos os dias não é o contrário? Ou seja, o Sol se movendo em volta da Terra? Foi pensando assim que há mais de 2000 anos atrás, o filósofo grego Aristóteles concluiu que a Terra ficava no centro do universo e todos os outros corpos celestes giravam ao seu redor, descrevendo órbitas circulares perfeitas. O astrônomo grego Cláudio Ptolomeu também acreditava que a Terra estava imóvel no centro do universo e ao seu redor girava o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas. Esse é o chamado modelo geocêntrico, pois coloca a Terra, geo em grego, no centro do universo. Mas, se observarmos a Terra, o movimento dos planetas durante alguns meses, vamos perceber que eles não descrevem movimentos circulares como deveria ser se estivesse girando ao redor da Terra. Na verdade, em determinados momentos, eles parecem voltar para trás e em seguida continuam no seu caminho original, bem diferente do que o modelo geocêntrico afirma. Por esse motivo, quase 1300 anos mais tarde, o monge Nicolau Copérnico começou a fazer mais observações e a estudar os escritos de Aristóteles e Ptolomeu. Assim, chegou à conclusão que o sistema geocêntrico apresentava problemas inexplicáveis. Depois de muito estudar, Copérnico acaba postulando uma nova teoria, em que o Sol é colocado no centro do sistema solar e todos os outros astros, inclusive a Terra, giram em torno dele. Esse é o chamado modelo heliocêntrico, pois coloca o Sol, Hélios em grego, no centro do sistema solar. Naquela época, a discussão entre os defensores das duas teorias estimulou muitas pessoas a coletarem dados astronômicos mais precisos. Uma dessas pessoas foi o astrônomo Tycho Brahe, que observou e catalogou os astros de forma incomparável. Tycho percebeu que, ao utilizar o modelo heliocêntrico, as suas previsões eram muito mais precisas do que se utilizasse o modelo geocêntrico. Surge então um homem com um grande talento matemático, que irá ajudar e complementar o trabalho de Tycho. Seu nome, Johannes Kepler. Com os dados de Tycho, Kepler leva adiante seus cálculos e percebe que todo planeta descreve uma órbita elíptica ao redor do Sol, estando este num dos focos da elipse. Esta afirmação é conhecida como a primeira lei de Kepler. É bom lembrar que a Terra, apesar de descrever uma órbita elíptica ao redor do Sol, é uma elipse de excentricidade tão pequena que podemos dizer que sua órbita é quase circular. Kepler descobre também que as velocidades dos planetas são reguladas pela varredura, ou seja, a linha que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Essa descoberta acaba sendo conhecida como a segunda lei de Kepler. A terceira e última lei de Kepler afirma que quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior o seu período, ou seja, mais tempo ele levará para completar uma volta em torno do Sol. Com essas três leis, Kepler tira definitivamente a Terra do centro do universo. Os planetas passaram a descrever órbitas elípticas e o Sol passou a ocupar um dos focos dessas elipses. O interessante é que essas leis valem para quaisquer corpos do universo, sejam eles estrelas, planetas, cometas, satélites naturais ou satélites artificiais. Ao mesmo tempo em que Kepler trabalhava em Praga para mostrar que a Terra não era o centro do universo, outro homem trabalhava na Itália no mesmo problema. Seu nome, Galileu Galilei. Nos estudos sobre queda livre, Galileu derrubou outra sólida concepção aristotélica. Segundo sua teoria, o tempo de queda de um corpo não depende da sua massa, pois é a resistência do ar que faz com que os corpos mais leves levem mais tempo para cair do que os corpos mais pesados. Ou seja, se estiverem no vácuo, uma pena de ave e um bloco de chumbo levarão o mesmo tempo para cair de uma mesma altura. Para Galileu, os seres humanos, a Terra e tudo o que há no universo estão sujeitos a leis naturais, que a física e a matemática podem descrever. Sendo assim, a Terra e todos os objetos em sua superfície estão em movimento de rotação e de translação,
ou seja, o estado natural de tudo que se encontra na Terra é o movimento. Foi Galileu quem evidenciou que a Terra exerce uma força de atração sobre os outros corpos, chamada mais tarde de força gravitacional. Também estudou o movimento balístico, mostrando que o percurso de qualquer projétil perto da superfície da Terra é um arco de parábola, em função da combinação da força gravitacional e o estado de inércia do corpo. No mesmo ano da morte de Galileu, nasce na Inglaterra Isaac Newton, o primeiro a publicar as famosas 3 leis de Newton. A primeira lei, ou princípio da inércia, diz que um corpo continua em estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, ao menos que seja obrigado a mudá-lo pela ação de uma força externa. A segunda lei, também conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, diz que se uma força age sobre um corpo, sua aceleração será proporcional à força aplicada. Na terceira lei, mais conhecida como princípio da ação e reação, em um sistema onde não estão presentes forças externas significativas, a toda força de ação corresponde uma reação, que tem a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Conta a lenda que Newton postulou a lei da gravitação universal no jardim de sua casa, quando uma maçã caiu sobre a sua cabeça. As conclusões de Newton explicam por que a Lua não cai para a Terra, apesar de ser puxada pela força da gravidade para o centro da Terra. A lei vale também para os satélites artificiais, orbitando sob a ação da gravidade da Terra. Newton, assim como Galileu, também fez experimentos para descrever o movimento balístico e chegou ao conceito de velocidade de escape, ou seja, aquela com a qual um corpo é lançado da superfície da Terra e consegue escapar da atração gravitacional do planeta. Após a morte de Newton, mais de 2 séculos se passaram, até que em 1957 foi definitivamente colocado o primeiro satélite artificial em órbita. Apesar de toda a tecnologia necessária, a conquista do espaço jamais teria acontecido se não fossem as ideias revolucionárias de gênios como Copérnico, Kepler, Galileu e Newton.